Olá, galerinha, tudo bem? Mais uma aulinha de português para o terceiro ano. Eu sou a professora Alessandra e hoje a gente vai ver, vocês vão fazer uma autoavaliação. Vamos ver o que você já está entendendo melhor, o que você ainda precisa rever. Lembra? Aproveita essas videoaulas que você está tendo para você rever os conteúdos que ainda não estão bem gravadinhos na sua cabeça. Combinado? Vamos começar a lembrar, a reconhecer os elementos que constituem o gênero poema. Lembram do gênero textual poema? Ele é composto de versos e estrofes. Nesses versos, nessas estrofes, no poema, o que acontece? Ele representa sentimentos, ele mostra expressões, desejos, as suas vontades. E o poema, ele tem uma linguagem poética diferente da divulgação científica, certo? Vamos identificar também as diferenças entre a nota de divulgação científica e o poema. Então, como nós vimos, o poema tem essa linguagem poética, a nota científica, ela tem uma linguagem mais objetiva, vai direto ao assunto, sem essa expressão de sentimentos, desejos e emoções. Numa divulgação científica, ele não escreve de forma poética. O cientista, a pessoa que está fazendo essa pesquisa, vai direto ao ponto, de uma forma mais objetiva, certo? Vamos lembrar, vamos reconhecer as sílabas tônicas das palavras. Lembram das sílabas tônicas da palavra? É aquela sílaba mais forte, é aquela sílaba que quando a gente chama a palavrinha, a gente percebe que ela tem uma entonação mais forte. Por exemplo, a palavra solidão. Vamos brincar de chamar a palavra solidão? Solidão! A gente percebe que a sílaba tônica é a sílaba dão. Então, essa sílaba é a sílaba mais forte. Certo? As sílabas, elas são classificadas também de acordo com a sua sílaba tônica, com a sua sílaba mais forte. Para a gente classificar as sílabas tônicas em oxítona, paroxítona e proparoxítona, a gente tem que lembrar o seguinte. As sílabas classificadas em oxítonas é quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Se vocês quiserem voltar lá no livro, na página 14, vocês podem ver todo esse conteúdo de classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Quando a palavra é oxítona, é quando a sua última sílaba é a sílaba tônica. Por exemplo, na palavra café. A sílaba tônica é fé, café. Então, a palavra café é uma oxítona. Mais um exemplo de uma palavra oxítona, sofá. Vamos chamar a palavra sofá? Sofá! Então, você percebe que o fá é a sílaba tônica. Como é a última sílaba, ela é classificada como oxítona. Mais um exemplo de oxítona, a palavra escritor. Vamos repetir, escritor. A última sílaba, tor, então é a sílaba tônica, a palavra é classificada como oxítona. Quando que uma palavra é classificada como paroxítona? É quando a sua penúltima sílaba é a sílaba tônica, ok? Paroxítona, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Por exemplo, na palavra deserto. Vamos chamar a palavra deserto? Deserto. Sempre quando você está em dúvida, brinca que você está chamando a palavra. Deserto. Então, deserto, a sílaba tônica é a penúltima. Deserto. Vamos escrever para a gente lembrar? Aqui junto com a classificação. Deserto. Última sílaba, penúltima sílaba. Quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica, lembra? A palavra é classificada como paroxítona. E também tem as proparoxítonas. Quando uma sílaba tem a antepenúltima sílaba forte, a antepenúltima sílaba com maior entonação, ela é classificada como proparoxítona, certo? Por exemplo, a palavra médico. Vamos escrever a palavra médico. Médico. E olha aqui o acento. Médico. Vamos classificar essa palavra?
última, penúltima, antepenúltima é a sílaba tônica. Então, a palavra médico é proparoxítona. Chama o médico, vamos chamar a palavrinha para lembrar. Se você está em dúvida qual é a sílaba tônica, chama a palavrinha para lembrar. Médico. Então, a sílaba que a gente deu maior entonação, que a gente chamou com mais força, é a sílaba tônica. Antepenúltima, a classificação é proparoxítona. Você pode fazer em nossa casa uma tabelinha, certo? Separada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona última, paroxítona penúltima, proparoxítona antepenúltima. Aí você brinca de separar as sílabas e você separando nessa tabela, você vai perceber qual é a sílaba tônica e você vai ver qual a classificação dessa palavrinha. É uma coisa bem legal de brincar em casa. Chama toda a família, vamos ver quem que acerta qual a classificação das palavras, ok? Tá em dúvida em qual é a sílaba tônica? Chama a palavra com força para você perceber qual que é a sílaba com maior entonação. Se ela é paroxítona, proparoxítona ou oxítona. E você tem que ir trabalhando. Você vai trabalhando, você vai escrevendo e vai ficar guardadinho na sua memória a ordem das sílabas e a classificação. Ok? Esqueci de falar uma coisa, na verdade lembrei. Olha, o que é bem importante você lembrar e você guardar na sua cabecinha, toda proparoxítona, quando é a oxítona última, paroxítona penúltima, proparoxítona antepenúltima. Toda proparoxítona é acentuada, ela leva acento. Por exemplo, médico é acentuada. Ônibus é acentuada. Órbita é acentuada. Então, toda proparoxítona é uma palavrinha que vai levar acento, ok? Relembramos a classificação das palavras. Agora a gente vai ver, vamos lembrar lá, compreender o que são os encontros vocálicos e os encontros consonantais. Encontros vocálicos, a palavra já está dizendo, é o encontro de duas vogais. Quais são as vogais, pessoal? A, E, I, O, U. Muito fácil. Então, você sabe, quando a palavrinha tiver duas vogais se encontrando, essa palavrinha tem um encontro vocálico. Encontro consonantal é quando duas consoantes se encontram na palavra, certo? A, E, I, O, U são as vogais, todas as outras letrinhas são as consoantes. Quando duas consoantes se encontram, a gente chama de encontro vocálico. Vamos ver um encontro consonantal, um encontro vocálico? Um encontro vocálico, vamos escrever aqui a palavra ouro. Letra O, letra U. Duas vogais se encontrando, encontro vocálico. Agora vamos ver um exemplo de um encontro consonantal. Vamos escrever a palavra floresta, num encontro consonantal. Floresta. Qual que é o encontro consonantal? Duas consoantes se encontrando, F e L. Então, esse é um encontro consonantal. Nós temos mais duas consoantes aqui se encontrando, o S e o T. Mais um encontro consonantal. Os encontros consonantais também podem ser classificados na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Aí você faz a separação de sílabas e você vai perceber se elas estão na mesma sílaba ou se estão em sílabas separadas. Partindo para o capítulo 2, a gente vai lembrar agora, reconhecer o gênio diário pessoal e suas... Não, vamos voltar aqui, ó. Reconhecer os elementos que compõem o gênero carta. Lembram quando a gente viu lá a carta que a Laura escreveu para a rainha da Inglaterra?
Então, a gente reconheceu alguns elementos que fazem parte de uma carta, certo? Você reuniu a família, vocês brincaram de cada um escrever uma cartinha para o outro, você escolheu uma pessoa que está longe de você, que está com saudade, né? Nesse momento que você está na sua casa, escreveu uma cartinha para essa pessoa. Agora é a hora de lembrar se você colocou nessa cartinha todos os elementos que fazem parte dela. Numa carta deve ter o quê? Local, data, a saudação, deve ter o texto, a despedida e a assinatura. Local e data é o local onde você está, a cidade onde você está e o dia que você está escrevendo essa cartinha, certo? A saudação é quando você cumprimenta uma pessoa, querida amiga, né? Então você vai cumprimentar essa pessoa, é a saudação. O texto é toda a parte que você vai contar na sua carta, as novidades, um segredinho, uma coisa legal, tudo que você está fazendo na sua casa, as brincadeiras, a sua rotina, como que está sendo assistir as videoaulas na sua casa. Depois que você escreveu tudo que você quer que essa pessoa saiba sobre você, você vai fazer a despedida, que é o tchauzinho, até logo, um abraço, um beijo, né? E a assinatura, que é o seu nome ao final da carta, ok? Já lembramos, então, as partes de uma carta. Agora a gente vai lembrar as partes que compõem o gênero textual diário, certo? A gente leu o diário, um dia do diário da Anne Frank. Estão lembrados? Que a Anne Frank escreveu, mesmo ela estando numa época de tristeza, numa guerra, ela escreveu no seu diário como foi o dia do seu aniversário, né? O que ela ganhou de presente, falou um pouco sobre as suas amigas do colégio. E nesse diário pessoal, assim como a carta tem os elementos que devem fazer parte, o diário também tem alguns elementos que fazem parte dele. As páginas datadas, então é bem legal você colocar no diário o dia que você vai escrever, para quando você quiser lembrar, você sabe que dia aconteceu aquilo. Lembram que a gente combinou de você criar o seu diário nesse momento que você está em casa, fazendo tantas coisas diferentes junto com a sua família? Lembra de escrever todo dia, porque daqui a um tempo você vai buscar lá no seu diário, na sua agenda, no seu caderno que você escolheu e vai lembrar, olha, lá no dia 23 eu assisti a videoaula de português e a gente combinou de fazer um diário. Fiquei o dia inteiro em casa com a minha família, o que a gente fez hoje? Então coloca a data no seu diário. Você vai relatar fatos reais, o que está acontecendo com você, certo? Você pode fazer no diário pessoal textos curtos ou textos longos, de acordo com o que aconteceu no seu dia, de acordo com a sua vontade você vai escrever. E ele é um texto informal, porque ele, na verdade, é você mesmo que vai ler. O diário pessoal não é para outra pessoa ficar lendo, a não ser que você queira, certo? Você pode, no final do seu diário, assinar ou não, você que escolhe. Não é necessariamente preciso assinar como na carta quando a gente faz a despedida, ok? O que vamos lembrar agora? Reconhecer e usar os sinais de pontuação. Lembrem-se que o sinal de pontuação, ele pode mudar toda a sua intenção numa frase. Se você coloca um ponto, um sinal de pontuação errado, a pessoa que lê a sua frase ou não vai entender o que você quis passar, o que você quis transmitir, ou você vai dar uma mensagem errada. Então vamos relembrar os 5 pontos, né? Os 5 sinais de pontuação. Nós temos o ponto final, que é usado ao final das frases. Nós temos o ponto de interrogação, que usamos quando queremos fazer uma pergunta. O ponto de exclamação, quando você está mostrando um sentimento de alegria, de emoção, de susto, de medo. Então, ele mostra uma exclamação. O travessão, quando tem a fala de um personagem. Então, sempre antes da fala de um personagem, você vai colocar o travessão. E os 2 pontos, lembram que ele é usado em 3 momentos? O primeiro momento é quando você quer esclarecer algo, quando você vai explicar algo. O segundo momento é para indicar uma enumeração. Por exemplo, uma lista de compra, você vai enumerar lá o arroz, feijão, macarrão, tudo que você tem que comprar. E o terceiro ponto é anunciar a fala de um personagem. E a fada madrinha disse, 2 pontos, vai anunciar a fala da personagem. Esses
esses, né, são os sinais de pontuação. E por último, reconhecer e empregar corretamente os substantivos comum e próprio. Vamos lembrar, substantivo é aquilo que dá nome para todos os seres vivos ou não. Mesa, cadeira, porta, quadro, ventilador, cachorro, peixe, professora, né? Então tudo tem nome. Os substantivos são separados de duas maneiras, os substantivos próprios e os substantivos comuns. Substantivo comum é aquilo que dá nome para as coisas em geral, né? Quando uma mesa, uma cadeira, então um animal, isso é um substantivo comum. E os substantivos comuns, eles são escritos com letra minúscula, certo? A não ser quando começa uma frase. Lembra que toda frase tem que começar com letra maiúscula. Substantivo comum, letra minúscula, certo? O substantivo próprio é aquele que nomeia uma coisa em particular. Qual é o meu substantivo próprio? O meu substantivo próprio é a Alessandra. Eu sou a Alessandra. Qual o substantivo próprio do seu colégio, da sua escola? O nome do seu colégio, o nome da sua escola é o substantivo próprio. Letra maiúscula no meu nome, letra maiúscula no nome do seu colégio, letra maiúscula no seu nome, que também é um substantivo próprio, certo? Então, a gente acabou de rever, de retomar tudo que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Para a lição de casa, o que você vai fazer? Lá na página, que página que é isso aí? Oh, meu Deus. Você vai procurar na página 41 do seu livro a parte Agora Você Sabe, que é tudo isso que a professora leu com vocês agora, certo? E vocês vão marcar com a canetinha azul. Sei o que você sabe, você marca com azul. O que você está na dúvida, você vai marcar de laranja. E o que você não sabe, marca de vermelho. Lembre-se de aproveitar essas aulas, o que você marcou de laranja e de vermelho, retoma nas nossas videoaulas, pega o seu material didático, certo? E dá mais uma lida e você vai ficar, ó, joinha em todo esse conteúdo. E espero que a sua lista esteja com bastante quadradinho azul. Beleza, pessoal? Até a próxima aula!